vida é construída sobre decisões. Todos os dias, consciente ou inconscientemente, estamos escolhendo caminhos que moldam nosso caráter, nosso futuro e, sobretudo, nossa eternidade. Não são apenas as grandes decisões que transformam histórias, mas também as pequenas escolhas feitas no secreto do coração. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva a tua descendência. Deus sempre coloca diante de nós alternativas. Ele orienta, instrui, alerta, mas a decisão final é nossa. A fé não elimina a responsabilidade de escolher. Ela ilumina o caminho para que escolhamos corretamente. Decisões constroem destinos. Decisões moldam gerações. Decisões determinam eternidade. Talvez hoje Deus esteja colocando diante de você uma escolha que pode mudar a sua história. Não adie, não terceirize, não viva na indecisão. Amém. Amém, família. Amém, família. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no 5º livro do Pentateuco, capítulo 30. Abra sua Bíblia no 5º livro do Pentateuco, capítulo 30, a partir do verso 19. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, diga misericórdia. Eu ouvi os misericórdia aí, viu? Para quem não sabe qual é o 5º livro do Pentateuco, fica a dica aí para vir para a escola bíblica, amém? Foi de propósito. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 19. Quando eu falei 5º livro do Pentateuco, eu vi umas carinhas meio perdidas. Meu Deus, que livro é esse da Bíblia que eu nunca ouvi falar? 5º livro do Pentateuco. Pois é, meus irmãos, vulgo Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 19. Olha só que interessante, o mesmo texto que vai ser usado no vídeo durante o mês inteiro. Olha que bênção. E não foi combinado, glória a Deus. O pessoal que fez o vídeo aí estava dirigido pelo Espírito Santo, amém? Capítulo 30, o mesmo texto que o Senhor soprou no meu coração, é o texto do vídeo aí, capítulo 30, verso 19. Agora sim, quem achou dar um glória a Deus aí? Agora sim, né? Diz assim a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Diga, vida e morte. A bênção e a maldição. Diga, bênção, maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende, diga, depende, a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Pai Santo, Deus bendito, obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que chegou até aqui, Jesus. Senhor, obrigado por aqueles que tiveram até dificuldade de chegar aqui, mas conseguiram chegar para a glória do teu nome. Eu agradeço a ti, Jesus, porque tu és santo, e assim como foi cantado, Senhor, em ti nós temos eternamente abrigo no Senhor.
Nós oramos, Senhor, nessa noite te pedindo que o Senhor prepare os corações como terras férteis para receber a preciosidade da tua palavra. Assim eu oro no poderoso nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém. Amém? Meus irmãos, esse mês de março, glória a Deus que chegou o mês de março, né? Porque fevereiro, 28 dias, mas parecia que tinha 35. Não sei se para vocês tiveram a mesma impressão. E o pastor disse que se fevereiro pareceu longo, março, que vai ter aí mais não sei quantos dias, mas em nome de Jesus, nesse mês, nós estaremos caminhando aí com a temática, né? Com o tema da série Decisões. E eu sei, meus irmãos, que todos nós aqui, em algum momento, nós precisamos ou iremos precisar decidir a respeito de alguma coisa. E para que a gente compreenda, né, a temática da série deste mês, do mês de março, eu fui buscar o que significa, né, a palavra decisão. Talvez, semanticamente falando, o significado, a utilização no dia a dia da palavra decisão para você seja algo muito comum. Mas quando a gente vai buscar a raiz da palavra, ou seja, a etimologia da palavra, a gente começa a compreender que decidir vai muito além de escolher. E olha só o que significa a palavra decisão ou decisões. A palavra decisão tem a sua origem na língua latina, assim como boa parte das palavras da língua portuguesa. Derivada do verbo decidere, ou seja, da língua latina decidere, a palavra decisão ou decidere é composta por duas palavras. A primeira palavra de, que significa fora, aquilo que está fora, e caedere, que significa cortar, lançar fora. Desse modo, a raiz da palavra decisão ou decisões, etimologicamente falando, vai significar cortar fora ou lançar fora, indicando que decidir é um ato de eliminar possibilidades, escolhendo um caminho específico e abandonando os outros. É fato de que quando nós escolhemos alguma coisa, isso eu aprendi em terapia, nós deixamos de escolher todas as outras. Quando nós optamos por um caminho, nós deixamos de optar por todos os outros caminhos. Quando nós decidimos algo para a nossa vida, nós estamos abrindo mão das outras possibilidades que também teríamos para as nossas vidas. Mas nós escolhemos, decidimos seguir aquele caminho. Mas será que decidir e escolher significam as mesmas coisas? E aí eu trouxe para vocês o significado de escolher e de decidir. Escolher é selecionar uma opção entre várias outras, baseada tão somente nas suas preferências, nos seus valores ou nos seus desejos. Já decidir é um processo definitivo de assumir um compromisso com as consequências. É a determinação de seguir um caminho, eliminando todos os outros demais caminhos. Envolve um processo de reflexão, compromisso e ação concreta para assumir um posicionamento e as suas consequências. Desse modo, decidir ou decisões significa foco na ação, atitude e resultados. E aí, para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo para que a igreja pudesse compreender melhor. Todos os anos, via de regra, é de praxe, né, 2026, eu tenho plena convicção que 90% das pessoas que estabeleceram metas aqui, dentre as metas, com certeza estava lá. 2026, eu desejo ter uma vida mais saudável. É ou não é? Todo mundo, quando pensa no ano seguinte, diz, não, ano que vem eu quero ter uma vida mais saudável, né? Alguns são mais ousados, diz assim, é o meu ano, eu vou meter o shape, né? 2026 é o meu ano, o ano da decisão.
Mas, meus irmãos, quando a gente decide, ou quando a gente deseja ter uma vida mais saudável, nós estamos envolvidos aí em dois processos. Um processo de escolhas e um processo de decisões. Você pode escolher, por exemplo, para ter uma vida mais saudável, aquilo que você vai comer. Você pode decidir, por exemplo, onde você vai treinar. Se você vai treinar numa academia mais equipada, com ar-condicionado, numa academia mais de origem duvidosa, né? Então, mas você vai decidir qual dessas coisas, escolher qual dessas coisas você vai fazer. Você vai escolher, por exemplo, se você vai correr, se você vai fazer um crossfit, se você vai fazer musculação. Todas essas coisas elas estão no âmbito das nossas escolhas. Mas todos os dias, para que a gente mantenha uma vida saudável, nós precisamos decidir seguir o desejo de ter uma vida saudável. Desse modo, frente às oportunidades que nós teremos todos os dias de quebrar uma dieta ou sair de uma dieta, desistir da academia porque o corpo ficou doendo muito, nós precisamos decidir seguir o plano inicial. Mesmo quando estamos ou falhamos, precisamos decidir seguir aquilo que nós escolhemos lá no início do ano como uma meta para a nossa vida. Percebam que já não está mais no âmbito das nossas escolhas, mas das nossas decisões. A escolha é algo muito mais subjetivo, a decisão é algo mais concreto. Desse modo, um erro nessa trajetória não define a sua história. Olha para a pessoa que está para o seu lado e diga assim: um erro não define a sua história. Amém. Um erro não define a sua história. Um tropeço não define a sua caminhada ou a sua trajetória. Então, todos nós, nesse processo de melhorarmos, não só a saúde, mas em outros âmbitos, de nos tornarmos uma pessoa melhor, todos os dias precisamos decidir ser uma pessoa melhor. Albert Einstein tem uma frase bastante conhecida que fala sobre o erro. E ele diz o seguinte: uma pessoa que nunca errou é uma pessoa que nunca tentou fazer algo novo. Quando nós tentamos fazer algo novo, nós estamos passíveis de cometermos erros. Mas o segredo está em decidir não desistir. Isso aqui não é um arauto ou uma defesa ao erro. Eu não estou aqui querendo passar a mão na sua cabeça dizendo: oh, coitadinho, ele errou. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é um arauto à graça de Deus às nossas decisões. Que mesmo quando nós não tivermos a capacidade cognitiva de decidirmos o melhor caminho para as nossas vidas, nós iremos continuar crendo que nós servirmos a um Deus que é soberano, eterno e fiel. E sem dúvidas alguma, Ele sempre escolherá o melhor para as nossas vidas, crendo que do Senhor é o caminho, do Senhor é o processo, e para o Senhor são todas as coisas. E como um bom Pai, nós cremos que sim, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo quando nós não tivermos a capacidade de escolher o melhor para nós, nós continuaremos crendo nesse Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Se a decisão é uma semente, a vida é uma eterna colheita. E aí, meus irmãos, trazendo a perspectiva de decisões, eu não estou aqui para falar para vocês sobre aquilo que eu acho como pessoa, aquilo que eu acho que é a decisão certa que você precisa tomar. Você já experimentou
conversar ou conviver com uma pessoa que ela tem o transtorno de personalidade narcisista, uma pessoa narcisista ou que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela vai ser uma pessoa extremamente autorreferente. Vai haver nessa pessoa um senso de superioridade, de grandiosidade. Tudo o que essa pessoa faz, tudo o que ela é, tudo o que ela tem, tudo o que ela pensa é melhor do que todo mundo. É uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que necessita de validação, de adulação, de atenção. Logo, a decisão na perspectiva de uma pessoa dessa vai ser uma decisão com base naquilo que ela acha que é certo ou aquilo que ela acha que é errado. Assim, a decisão na perspectiva de uma pessoa com esse CID, o F60.8, vai ser de uma maneira. Mas aqui, meus irmãos, eu não estou para falar para você daquilo que eu acho, que eu penso que seja correto. Porque talvez você, como eu citei esse exemplo é um exemplo extremo. Talvez você convive, ou quando eu estava falando essas características, eu tenho plena convicção que se você convive ou conhece alguém, essa pessoa veio na sua mente. E às vezes a decisão, a visão, a perspectiva de decisão para essa pessoa, talvez seja uma perspectiva de decisão completamente diferente daquilo que Deus tem para a sua vida. E às vezes imbuído daquilo que a gente acha que o que o outro está fazendo é certo, a gente acaba escolhendo o caminho do outro para percorrer, a decisão do outro para tomar, quando na verdade o Senhor tem decisões e caminhos próprios para a minha vida e para a sua vida. Aqui nós estamos para entender o que é que para Deus é uma boa decisão. E nós entendemos que decidir é algo inevitável, é algo inerente ao ser humano. Nós, todos os dias, nós precisamos decidir a respeito de alguma coisa. Hoje, por exemplo, no tempo nublado, você decidiu se você ia vir com a roupa mais confortável, de mangas compridas, ou se você ia vir com a roupa mais curta, de manga curta. Você decidiu, por exemplo, talvez o perfume que você que ia colocar, a roupa que você viria para a igreja, ou até mesmo se você iria ou não vir para a igreja. Todos os dias nós estamos diante de decisões, de caminhos que nós precisamos percorrer. A Bíblia vai nos ensinar a tomar decisões conscientes, com base na palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Através da oração, através do jejum, através do aconselhamento, através da leitura e do estudo da palavra. É por isso, meus irmãos, que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque eu pergunto, o que é que lança base às suas decisões? Será que são só as suas emoções? Será que é só aquilo que é bom para você ou conveniente para você? Ou será que como base você tem a palavra de Deus para decidir? E aqui, meus irmãos, eu trago um testemunho pessoal. Quando eu tinha por volta de 17, 18 anos... eu decidi que eu queria ser professor da Universidade Federal da Paraíba. Não sabia eu o que estava pedindo ao Senhor e o caminho longo que teria que percorrer. Aos 18 anos de idade, o Senhor... E eu trago isso para vocês porque à época, meus irmãos, eu não tinha esse direcionamento, essa comunhão. Eu já era da igreja, mas eu não tinha essa comunhão, esse direcionamento, essa vida com Deus que eu tenho hoje. E lá atrás, por motivos extremamente pessoais, eu decidi que eu queria ser professor da Universidade Federal da Paraíba. E eu precisei passar cerca de 12 a 13 anos entre graduação, mestrado e doutorado, estudando para poder prestar um concurso, que para mim era o concurso da minha vida.
E quando eu prestei esse concurso, que para mim era o concurso da minha vida, meus irmãos, eu simplesmente não obtive a princípio o êxito que eu achava que eu iria obter. Até porque eu tinha passado cerca de 13 anos estudando de forma específica para aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração e que eu tinha decidido ser, que é professor da universidade. E durante 1 ano e 9 meses, eu precisei, meus irmãos, enquanto esperava ser chamado no concurso, alguns irmãos aqui já conhecem essa história. Eu precisei, já era casado, eu precisei me desdobrar para que eu pudesse continuar mantendo a casa. Como homem, como sacerdote da casa, os irmãos sabem que passando ou não no concurso, o boleto vai chegar na sua casa. O boleto é aquele inquilino que bate na sua porta e diz: eis-me aqui, estou aqui, viu? Você tendo ou não dinheiro. E eu precisei, meus irmãos, me desdobrar para que isso acontecesse. E hoje pela manhã, na classe que eu dou aqui na Escola Bíblica, Ensino Bíblico Criativo, eu estava falando, eu tenho cerca de 17 anos de sala de aula como professor, não na universidade, no geral. E eu, no início da minha fase adulta, eu dei aula em escola, inclusive tenho muitos ex-alunos que são da nossa igreja aqui, né, Ronaldo e outros aqui. Andresa também está por aí. E eu precisei voltar a dar aula nas escolas. E eu fui dar aula, meus irmãos, em uma aldeia, em 3 aldeias lá na cidade de Marcação. E teve um dia que, dando aula lá para manter a renda da minha casa, com os meninos assim, sabe? Uma bênção, os irmãos vão entender. Uma bênção. Eu cheguei na casa da minha sogra extremamente angustiado, porque eu tinha me preparado, eu tinha decidido, eu tinha me programado para outra coisa na minha vida. Eu cheguei na casa da minha sogra extremamente triste, magoado, com as minhas emoções bagunçadas. E eu olhei para minha esposa e eu disse assim: eu não vou mais. Eu não tenho condições de ir mais. Os meninos hoje roubaram até o último juízo que eu tinha. E meus irmãos, eu sempre conto isso e eu me emociono porque nesse dia a minha esposa olhou para mim com um olhar de graça e disse: não desista. Talvez você seja a centelha de graça que essas crianças vão ter na vida dela inteira. E meus irmãos, eu entendi como decidir fazer a vontade de Deus, mesmo quando não está de acordo com aquilo que a gente planejou, é o melhor para as nossas vidas. E naquele dia, ela olhando para mim disse: continue. Porque talvez você é a única centelha de graça, você tem a oportunidade de falar de Jesus para essas crianças. E assim realmente eu fazia. E meus irmãos, passado o tempo, 1 ano e 9 meses, como eu disse para os irmãos, eu fui, enfim, chamado no concurso. E quando eu fui me despedir daquelas crianças, eu chorei. Porque aquelas crianças, elas olhavam para mim com um olhar de tanto amor. Crianças que muitas vezes eram abusadas em casa, eram exploradas em casa, acordavam às 3 horas da manhã para ir pegar marisco, para ir pegar caranguejo na maré, e de lá iam direto para a escola, às vezes ainda com os pés um pouco cinza. Eles olharam para mim e disseram: tio, não vai não. Eu disse: mas eu tenho uma casa em João Pessoa. Ele disse: não tem problema não, a gente pede ao cacique para construir uma casa para o senhor aqui. E eu entendi, meus irmãos, que meu tempo havia chegado ali naquele lugar. E havia o tempo do Senhor me usar agora em um outro local.
Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? Eu estou falando isso para você porque muitas vezes a decisão que o Senhor tem para as nossas vidas não é uma decisão que a princípio nos traz alegria, que a gente vai regozijar. Às vezes aquilo que o Senhor tem para a gente, o processo que o Senhor tem para a gente é um processo doloroso, é uma decisão dolorosa, é uma decisão que vai arrancar lágrimas dos nossos olhos, mas eu tenho plena convicção, meus irmãos, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos decidindo pela coisa certa, mesmo quando o nosso corpo diz que não, mas se estamos no centro da vontade de Deus, é a decisão correta. E eu tenho um carinho gigantesco pelas crianças, pelo ministério infantil. E eu sei, meus irmãos, como é importante decidirmos seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu decidi isso, eu decidi ser professor. Mas talvez você decidiu ser empresário, ser empreendedor. Talvez o que você decidiu para a sua vida seja uma outra coisa completamente diferente. E eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, em Cristo, mesmo que todo mundo diga que você decidiu ir pelo caminho certo, se a paz de Deus, que excede todo entendimento, está repousada no seu coração, continue seguindo por esse caminho. A minha função aqui não é falar, como eu já disse para vocês, sobre aquilo que eu acho que é certo, ou que é uma boa decisão, porque essa foi uma boa decisão para mim, mas talvez não seja para você. Talvez você olhe e diga assim, Deus me livre. Não, o que Deus tem para a minha vida é outra coisa completamente diferente. E para quem me conhece mais de perto, sabe que eu decidi ser professor. E sou professor de vocação, de formação e de coração. Para quem já assistiu alguma aula comigo, vê e sabe que eu amo dar aula. Se tem uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, faz 17 anos, que eu faço só isso na minha vida. E eu costumo brincar dizendo, eu não sei fazer mais outra coisa, eu só sei ser professor, porque Deus escolheu isso para a minha vida. Talvez numa sociedade como a nossa, que os professores eles são extremamente hostilizados, numa sociedade como a nossa, que a minha profissão é uma profissão extremamente desvalorizada. Mas eu decidi e sou feliz por isso que decidi. Jeremias 29, capítulo 29, verso 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Provérbios 16, 33 vai nos dizer, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o nosso Senhor. Nenhum evento, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo estava milimetricamente planejado pelo nosso Deus. Nada que ocorre na sua vida ou na minha vida não foi planejado ou não estava debaixo da potente mão das mãos do nosso Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós entendemos com ainda mais clareza Romanos 8, 28, que nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, o tema dessa mensagem seria a graça de Deus nas nossas decisões. Porque uma coisa é certa, nem sempre nós decidimos ou escolhemos a coisa correta. Mas nós precisamos entender que mesmo assim o nosso Deus continua sendo soberano. E a nossa função como pai, e talvez aí como mãe também, é orientar os nossos filhos a tomar as melhores decisões. É lançar, por exemplo, palavras proféticas sobre a vida das nossas crianças.
Meus irmãos, se as nossas decisões ou aquilo que a gente vive de bom, pastor Márcio, estivesse baseado tão somente nas nossas decisões boas, eu pergunto para você, onde está o favor imerecido, a graça de Deus sobre as nossas vidas? Se tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente escolheu foi porque a gente é muito bom em tomar decisões, onde está o poder do Espírito Santo de nos guiar e nos ajudar a tomar as melhores decisões? Onde está a glória de Deus nas nossas decisões? Onde está a graça de Deus nas nossas decisões? Então eu digo para você, meu irmão, aquilo que Augusto Nicodemos fala, nós somos como um carro que está desalinhado. Se a gente solta um carro desalinhado, ele vai para o lado e, se brincar, ele cai no precipício. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus no comando, no volante deste carro, o Espírito Santo de Deus segura o volante deste carro, e mesmo o carro desalinhado, ele vai seguir pelo caminho correto. Essa é a graça de Deus nas nossas decisões. Essa é a glória de Deus, essa é a glória de Deus nas nossas decisões. Porque se assim não fosse, tudo seria tão somente, pastor Márcio, um jogo de uma grande meritocracia, onde você tem aquilo que você escolheu para você, tão somente. Nós precisamos decidir? Sim, meus irmãos, todos os dias nós precisamos decidir. Mas como eu disse, quando a decisão não sai como a gente havia planejado? Precisamos ter a consciência e graça de entender que em tudo damos graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18 vai nos dizer isso. Mas, e como diminuir, então, a probabilidade de decidirmos errado? Até porque, como eu disse, isso aqui não é um arauto ao erro. Eu não estou aqui dizendo, pode decidir errado, que no final tudo vai dar certo. E se não está dando certo, porque não chegou ao final. O pessoal tem essa frase, né? Não, eu estou aqui para dizer para vocês, que mesmo quando algo de errado acontece, nós precisamos enxergar sobre a perspectiva espiritual de que Deus está preparando o melhor para as nossas vidas. De que Ele tem as nossas mãos, como foi cantado aqui, no dia bom, mas também no dia mau, porque nós vivemos o dia bom, mas nós também iremos viver o dia mau, e é no dia mau que nós glorificaremos ao Senhor, dizendo, Senhor, Teu é o reino, Tua é a vontade, que seja eternamente Tua, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Mas como diminuir, então, a probabilidade de decisões tomadas de forma errada? Primeiro, consagre-se antes de decisões importantes. Perceba, consagre-se antes de decisões importantes. Vou dizer de novo, tá? Consagre-se antes das decisões importantes. O cristão, antes de decidir, ele se consagra primeiro. O cristão, antes de decidir, ele precisa apresentar ao Senhor as possibilidades. Muitas decisões erradas acabam nascendo de corações que já decidiram o que elas querem para a sua vida, e elas tão somente colocam aquilo ao aval de Deus, para que Deus carimbe, para que Deus venha validar a decisão que aquela pessoa tomou. São pessoas que estão usando Deus como um carimbador das suas decisões ou das suas escolhas para a vida. Provérbios 16, capítulo 3, vai nos dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O texto, meus irmãos, o texto base dessa noite vai nos dizer exatamente isso. Deus falando para o seu povo, dizendo: olha, eu tomo os céus e eu tomo a terra hoje por testemunha.
Ou seja, ninguém vai poder dizer que eu estou mentindo, ou ninguém vai poder dizer que eu não dei a opção para vocês. Os céus e a terra são as minhas testemunhas. Ou seja, é pouca testemunha, é? E aí Deus diz, os céus e a terra, que hoje eu coloco diante de vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Ou seja, vocês têm o poder de decidir se vocês vão querer seguir pelo caminho da bênção, ou se vocês vão querer seguir pelo caminho da maldição. Se vocês vão querer seguir pelo caminho da vida, ou se vocês vão querer seguir pelo caminho da morte. Mas o nosso Deus é tão gracioso, e aqui, pastor, eu vejo a graça de Deus no Antigo Testamento. O nosso Deus, ele é tão gracioso que ele olha para o seu povo e ele diz o seguinte: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O nosso Deus, ele é um Deus geracional, ele é um Deus de descendência. Eu estava falando isso hoje pela manhã na sala da Rede Kids, que inclusive, se você não veio para a escola bíblica, fica aqui o convite, porque as classes estão fenomenais. Escatologia, métodos de estudos bíblicos, ensino bíblico criativo, que é a minha classe. A classe de intercessão, as classes estão excelentes, professores excelentes. Se você não veio para a escola bíblica, venha, se esforce. E hoje pela manhã eu estava dizendo como o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. E como nós temos a função e a importância de lançar sementes sobre essa geração. Como as pessoas que ficam na Rede Kids têm a importância, né, e têm a relevância de lançar palavras sobre a vida dessas crianças. E rapidamente eu conto para os irmãos. Hoje pela manhã eu contei que eu tinha por volta dos 6, 7 anos. E numa aula na escola sobre profissões, a tia estava perguntando: fulano, o que é que você quer ser? E o menino médico, e o outro veterinário, o outro policial, são os mais comuns, né? O outro assim, um perdido, professor, glória a Deus. E a tia olhou para mim, eu tinha 7 anos, tá? A tia olhou para mim e disse assim: Jefferson, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu disse: eu quero ser padre. Era, irmãos, eu queria ser padre. E a tia olhou para mim e disse: não, padre não casa, pastor casa. Você vai ser pastor. E com 7 anos de idade, né, meus irmãos, eu só queria, na minha ideia, na minha cabeça, servir a Deus. E quando ela disse: padre não casa, pastor casa, você vai ser pastor, eu fiz: tá bom, eu vou ser pastor então. Quase 30 anos se passaram e eu estava nesse altar, sendo consagrado ao ministério pastoral. Onde anda essa professora? Não sei, pastor Márcio. Mas a palavra que ela lançou sobre a minha vida, a semente que ela lançou sobre a minha vida, foi uma semente que frutificou. E glória a Deus que pastor casa, amém? Tudo isso para dizer, meus irmãos, da importância nas nossas decisões. Segundo, não tome decisões sob emoções fortes. Seja muita alegria, muita tristeza, muita raiva, muito amor, sobre pressões sociais. As decisões emocionais, elas via de regra, elas são decisões rápidas, elas são decisões reativas e elas são as decisões que mais causam arrependimento. Você está lá alegre, feliz da vida, e aí você está naquela dieta assim, sabe, glória a Deus, meu Deus, foi uma semana na academia, meu Jesus, eu passei pela prova dando glória a Deus, até você olhar um bolo de chocolate, você diz, misericórdia, Senhor, mas você está tão feliz, que para comemorar os 2 quilos que você perdeu, você come uma pizza. Meu Deus,
Vocês se identificaram, não foi? Sob emoções, muitas pessoas tomam decisões que impactarão para o resto das suas vidas. Sobre muita raiva, muita tristeza. É só você ver uma pessoa quando está com muita raiva. Ela fala aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. Ela fere a outra pessoa e às vezes ela também se fere. Então não tome decisões sob emoções fortes. Seja muita alegria, muita tristeza, raiva, amor sobre pressões sociais. E aqui eu não estou invalidando as suas emoções, pelo amor de Deus. Eu estou alertando você que as decisões que você precisa tomar são decisões com base naquilo que o Espírito Santo tem para você. E não com base naquilo que o seu divertidamente fala para você. Se não assistir o filme Divertidamente, fica a dica para assistir. Muito bom, uma animação fantástica. E a Bíblia vai nos dizer, Provérbios 28, 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Terceiro, paradigmas e padrões errados te levam a decisões erradas. Os nossos valores, eles estão descritos na palavra de Deus. Existem pessoas que estão feridas por decisões que foram tomadas, quando talvez os padrões da vida dela eram outros completamente diferentes. Romanos 12, 2 vai nos dizer: não vos conformeis ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você decide se relacionar, jovem, pessoa, você se decide se relacionar por aquilo que a pessoa é ou por aquilo que a pessoa tem. Quarto e penúltimo, se para você escolher, prestem atenção, eu já estou terminando. Se para você escolher por algo, você precisa mentir, você precisa ferir alguém, você precisa manipular, você precisa encobrir pecado, você precisa ferir a santidade, ou ainda, você precisa trair os seus princípios, é óbvio que essa decisão não vem de Deus. Então, para mim, esse é o crivo inicial. Eu vou mentir, eu vou ferir alguém, eu vou ter que passar por cima de alguém, eu vou ter que ferir os meus princípios, eu vou ter que ferir a santidade de Deus na minha vida. Se sim, para qualquer uma dessas 5 perguntas, então não é a melhor decisão de Deus para a sua vida. E por fim, o quinto ponto, para que você minimize a tomada de decisão errada para a sua vida. E para mim, esse é o quinto, mas deveria ser o primeiro. Mas a gente deixa para o final, para ser o grande finale, né? O grande finale, o quinto, a sua decisão, ou esta decisão que você está tomando, glorifica a Deus? Deus, o nosso Deus, é glorificado através dessa decisão que você está tomando? Eu tenho vivido para a glória de Deus? Essa minha decisão aponta para a cruz de Cristo, aponta para a glória de Deus. Deus se alegra com essa decisão. Eu consigo alegrar o coração do meu Deus. Eu consigo apontar para o reino de Deus através dessa decisão que eu tomei para a minha vida? Deus está nessa decisão? E aí um texto que eu amo muito, 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive decidir. Decida hoje ser instrumento de Deus na vida de alguém. Eu tenho plena convicção que você convive com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Decida ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas.
Decida ser a boca de Deus na vida dessas pessoas. Decida ser as mãos de Deus para levar alívio à vida dessas pessoas. Será que nós queremos mesmo ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou será que, como eu disse, a gente só quer validar aquilo que a gente já decidiu para nós mesmos? Um cristão verdadeiro, meus irmãos, entende que toda decisão precisa estar no centro da vontade de Deus. Mesmo quando essa decisão não traz prazer e nem alegria momentânea para o nosso coração. Amém? Aí onde você está, feche seus olhos e curva a sua cabeça nesse momento. E eu queria orar por você. Eu queria interceder a Deus pela sua vida. Você que chegou até aqui nessa noite, e você quer ouvir de verdade a decisão de Deus para a sua vida. Você que quer que as suas decisões glorifiquem a Deus. Você que deseja ser envolvido na história de Deus, para a salvação da humanidade. Você que quer ser instrumento de Deus para essa sociedade. Você que quer que suas decisões sejam dirigidas por Deus, pelo seu Deus, e não somente pelas suas emoções. Aí onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu vou repetir, como são muitas opções, e à medida que eu for falando, se encaixa com aquilo que você deseja, você vai ficando em pé. Você que quer ouvir a decisão de Deus para a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite, feche os olhos onde você está. E você já tomou decisões erradas para a sua vida e você está sofrendo por conta dessas decisões. Mas nessa noite, você quer entregar o seu caminho ao Senhor, as decisões ao Senhor. E você quer que aquilo que você decida, aquilo que você escolha para a sua vida, esteja no centro da vontade de Deus. Você que quer ser envolvido na história de Deus para a humanidade, você que quer ser instrumento de Deus, você que decide ser um instrumento de Deus, onde quer que você esteja, também fique de pé. Pai, em nome de Jesus, majoritariamente, Senhor, nós temos aqui um número expressivo de irmãos que se colocaram de pé. Senhor, e eu quero te pedir nesta noite, Pai, que assim como o tema dessa mensagem é a graça de Deus sobre as nossas decisões, que o Senhor venha, Deus, com a tua graça sobre a vida desses irmãos, com a tua graça, Senhor, sobre a dor desses irmãos, que talvez tenham sofrido por decisões erradas, que tomaram, e talvez, Senhor, até o dia de hoje, até o dia 1º de março de 2026, essa pessoa tomou decisões erradas, mas a partir de hoje, ela entendeu, ela compreendeu, e a partir de hoje, ela tomará decisões corretas para a vida dela, com base na tua palavra, com base naquilo que o teu Espírito tem para a vida dela. Pai, eu te peço cura os corações feridos, cura as almas feridas, cura as mentes maculadas, cura, Senhor, nesta noite, e vem com o poder do teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que nos aconteça, ó Pai, seja para honra, seja para glória, seja para o louvor do teu santo nome. Pai, que nesta noite nós venhamos decidir seguir o caminho que te glorifica, seguir o caminho que te agrada, seguir o caminho que te apraz, seguir o caminho que o teu Espírito tem para nós. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja glorificado, exaltado
em tudo nas nossas vidas, para a glória do teu nome e no poderoso nome de Jesus.